Em entrevista ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, criticou a postura de parte da imprensa e o caráter mercenário de determinados veículos de comunicação. O oficial constatou: "O que tenho percebido hoje com tristeza. Temos uma parte da imprensa brasileira que não faz cobertura de eventos com o objetivo de informar o que está acontecendo. Vão ao evento com uma pauta pronta para criticar o governo federal. Independentemente do que aconteça, eles vêm com uma marreta." No ensejo, ele acrescentou: "Precisa ter apego à verdade, à honestidade intelectual, retratar aquilo que está vendo. A gente vê que as notícias boas são afastadas e as ruins são fabricadas. Fabricam notícias completamente fora do contexto." Ademais, Heleno criticou uma notícia falsa a seu respeito, publicada em um grande veículo de comunicação. "Há uma calúnia e eu não tenho nem espaço para contestar isso. Isso vai para uma revista de grande circulação. Isso é que eu acho lamentável. Jornalistas de peso escrevendo em órgãos de grande circulação e não têm fidelidade aos fatos. Lamento muito, a gente tem sentido hoje em uma parte da imprensa brasileira a necessidade de jogar o governo Bolsonaro para baixo. Assista." General, esses vídeos do presidente chegando em localidades pelo Brasil afora, né, principalmente esses mais recentes, o senhor teve a oportunidade de acompanhar boa parte, junto com o presidente, nessas idas a Nordeste, Norte a Sul do Brasil inteiro. O senhor acredita que a cobertura da imprensa, e aí falando da grande imprensa mesmo, né, dos grandes jornais e televisões, é uma cobertura fidedigna? Eles mostram isso para a população? Ou o senhor acredita que existe ali uma estratégia quase que proposital ou proposital para realmente ignorar esses fatos? Olha, eu fui chefe do Centro de Comunicação Social do Exército e na época eu ouvi uma frase que eu nunca mais me esqueci. Notícia boa é propaganda, tem que pagar. Eu acho que esse é um conceito que acaba norteando quase todo o trabalho da imprensa. O que eu tenho percebido hoje com tristeza? Nós temos uma parte, que é uma parte, graças a Deus, ainda pequena, da imprensa brasileira, que hoje não faz cobertura de eventos com o objetivo de informar o que está acontecendo. Vão para o evento com uma pauta pronta para criticar o governo federal. E, independente do que aconteça, vem aquela famosa marreta, que não tem o aspecto. Eu acho que fazer oposição, apoiar o governo, isso depende de cada linha jornalística, de cada editor-chefe, tudo bem. Agora, uma coisa que eu lamento às vezes que a imprensa não tem é o apego a isso. É o apego à verdade. É a honestidade intelectual. É retratar aquilo que ela está vendo. E às vezes a gente vê que as notícias são fabricadas, as notícias boas são afastadas, tudo bem. É um procedimento quase internacional da imprensa. Mas aí fabricam notícias completamente fora do contexto. Essa semana mesmo saiu uma notícia sobre mim, dizendo que eu me reúno com militares e entre doses de uísque baforadas, não fumo e nunca me reúno com militares para tomar uísque. Muito menos hoje que eu não tenho nem tempo para isso. Que eu me reúno para falar sobre a presidência, sobre a família do presidente. Pô, isso é uma calúnia. E como é que eu vou... Eu não tenho nem espaço para contestar isso. Isso vai para uma revista de grande circulação, as pessoas leem, talvez alguns, por um pouco mais de bom senso, cheguem a duvidar, mas é isso aí que eu acho lamentável, que jornalistas de peso, escrevendo em órgãos que têm uma grande circulação, não prezem pela fidelidade aos fatos. Recebe um informe de um Zé Mané qualquer lá, que não tem responsabilidade em nada, e republicam aquilo ali, e tornam aquilo ali uma possível verdade. Então isso eu lamento muito, e a gente tem sentido hoje, numa parte da imprensa brasileira, essa necessidade de empurrar o governo federal para baixo, né? Contestar tudo que é feito, criticar todas as providências, tudo que é feito é
colocado de maneira negativa. Isso é ruim para o país, isso não acrescenta nada a ninguém, nem para eles, nem para a profissão deles. Isso é construtivo. Então isso aí eles é que acabam caindo em descrédito. Lógico, não, basta ver o que é a audiência anterior a esse tipo de atitude desses poucos órgãos de imprensa e o que é hoje. Então, eles devem se reunir na reunião de pauta e perguntar o que hoje tem para falar mal do presidente da República. Então você faz isso, vamos falar mal dele, tá aqui, vamos acertar o que nós vamos falar mal. Isso não é uma conduta profissional num jornalismo sério, e um jornalismo como o do Brasil, que é um jornalismo altamente respeitado, que sempre teve um nível de profissionalismo, de eficiência, de colocação, que é admirado pelo mundo inteiro. Nós estamos perdendo isso, estamos jogando isso fora. Isso é triste, é lamentável. Isso e acaba prejudicando a imagem do Brasil. Eu fico muito triste quando vejo isso. O senhor acredita, então, que esse jornalismo, e eu acredito ainda que eu tenho imunidade parlamentar para falar, né? Eu na internet basicamente falo o seguinte, que Folha, aqueles blogs de esquerda, Carta Capital, Brasil 247, se até entende, nem considera mais, né? A Folha hoje em dia eu também já não considero mais, mas o Grupo Globo é um grande grupo que tem travado uma guerra particular com o presidente, chegando até a fazer aquela matéria tentando relacionar o presidente à morte de uma parlamentar do Rio de Janeiro, né? Mesmo sabendo que a matéria era, dentro da própria matéria você vê que ela é inverídica, tentar fazer essa relação do presidente com esse assassinato. Mas o que eu queria falar, general, é o seguinte, o senhor consegue enxergar então que essa imprensa fazendo esse trabalho e tendo uma grande circulação na sociedade, ela reverbera, por exemplo, na Europa, e isso dificulta o trabalho dos senhores aqui na presidência, quando vão falar principalmente sobre a Amazônia? O que eu quero dizer é o seguinte, a desinformação ela é tão grande que ela extrapola as barreiras do Brasil, chegando ao exterior, e chegam a formar o senso de alguns estrangeiros, por exemplo, para pensar que a Amazônia está pegando fogo? Pois é, isso aí, eu não tenho imunidade parlamentar, eu tenho que cuidar do que eu falo. Mas o que eu percebo é que essa falta de honestidade intelectual, ela acaba num mundo onde há 30 anos atrás já se falava em aldeia global. Hoje, com a internet, o mundo é completamente vazado, né? A não ser nos países totalitários, onde a mão de ferro do poder impede que as coisas ultrapassem as fronteiras desses países, nós estamos, qualquer coisa, eu dizia sempre, antigamente, quando um jovem oficial, servindo lá em Alegrete, fazia uma bobagem, ficava dentro do exército. Hoje, ele faz uma bobagem em Alegrete, 2 minutos depois, está lá a notícia, está lá na Europa, né? Está lá na África, está lá na Ásia. Então, isso aí trouxe uma responsabilidade para todos os cidadãos do mundo inteiro, que qualquer coisa vai ter uma repercussão muito maior do que se pode imaginar. Então, notícias ruins, principalmente, elas trazem prejuízo para os alvos dessas notícias. Essa história, por exemplo, do Brasil hoje ser apontado como está pegando fogo no mundo inteiro, isso é uma calúnia, uma coisa absolutamente inexplicável que alguém tenha coragem de dizer isso, porque isso demonstra desconhecimento da grandiosidade do Brasil, país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Essa história de que a Amazônia está pegando fogo, hoje eu estava lendo uma matéria de 1989, falando que a Amazônia estava em chamas. Se nós somarmos o que é anunciado anualmente de percentual destruído da Amazônia, não existiria mais nada na Amazônia além de terra sem nenhuma árvore, sem nada. Tinha morrido peixe, tinha morrido as onças, até elefantes já colocaram na Amazônia brasileira. Girafa. Foto de elefante morrendo na selva brasileira. Então, é uma coisa assim inacreditável. E os comentários, para quem conhece o tamanho da Amazônia, para quem conhece o que é esse desmatamento da Amazônia, essa situação de incêndios, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, a gente percebe que o objetivo disso aí não é
que o Brasil tem que cuidar um pouco mais da Amazônia. Nós sabemos exatamente o que temos que fazer na Amazônia brasileira e no Pantanal. Só que não houve tempo ainda de colocar em prática, de colocar gente para fazer isso. São duas áreas com pequena densidade demográfica, a Amazônia principalmente. Tem 25 milhões de habitantes, mas é tão grande que 25 milhões de habitantes na Amazônia é um nada. Ainda mais se nós considerarmos que tem 3 ou 4 grandes centros populacionais, mais até uns 6, 7 grandes centros populacionais, cidades capitais de estados, que reúnem uma grande parte desses 25 milhões que estão na Amazônia. Então o restante da população está dentro da selva, uma boa parte dentro da selva, vivendo dos recursos da selva. Então, é uma população que representa 7% do eleitorado brasileiro, que durante muito tempo foi considerado não compensador tratar da Amazônia com a seriedade que merece. Então, nós sabemos que muitas coisas ali nós podemos melhorar a vigilância do desmatamento na Amazônia? Podemos, claro, devemos fazer isso. Mas é o que eu digo, o governo Jair Bolsonaro tem 1 ano e 9 meses de governo. Não há como resolver todos os problemas do Brasil. Passamos 40 anos tendo uma gestão catastrófica dos nossos recursos, inclusive dos nossos recursos naturais. Então nós precisamos nos voltar para a Amazônia. Outra coisa, tudo na Amazônia é muito caro, pelas distâncias que tem que percorrer, pela falta de meio de transporte, pela falta de infraestrutura. Mas isso não significa que nós não sabemos ou que nós não cuidamos da Amazônia até hoje. A Amazônia consegue suportar até os maus tratos que sofreu. E o exagero do que acontece na Amazônia é flagrante. Nós temos olha, vou repetir, vou falar mais de uma vez esse percentual. Nós temos 80% da cobertura florestal da Amazônia preservada. A Europa tinha 7%, hoje tem 0,1%. Mas agora ganharam a condição de nos criticar diariamente. Nós somos os grandes vilões do meio ambiente no mundo e, no entanto, a América do Sul, graças ao Brasil, hoje reúne 41% das florestas naturais do planeta. Então é uma questão de justiça. Nós aceitamos as críticas, nós sabemos que podemos melhorar e vamos melhorar. O próprio general Mourão, que é o vice-presidente da República e que assumiu voluntariamente a direção do Conselho Nacional da Amazônia Legal, ele disse textualmente: esse ano nós estamos chegando atrasados, devíamos ter continuado na selva desde o ano passado, devíamos ter permanecido na Amazônia. Uma autocrítica sensacional. E nós sabemos disso, e esse erro não será repetido. Então podem esperar resultados muito melhores em 2021 com relação à Amazônia. Agora, gente fora do Brasil que não tem moral para nos criticar, que acabou com suas florestas, vai querer nos criticar e criticar com a veemência que nos critica e querer nos colocar numa situação de vilões do meio ambiente, não dá para aceitar. Isso aí realmente é triste, é lamentável que isso ocorra. General, eu me lembro que quando estivemos em Osaka, no Japão, durante a reunião do G20, a primeira do presidente Jair Bolsonaro, as coisas pareciam estar indo muito bem, né? Tem até uma foto do presidente Macron, francês, servindo uma água para o Bolsonaro, eles rindo, o Bolsonaro batendo papo com Angela Merkel nos salões do evento, mas parece que depois que foi assinado o acordo Mercosul e União Europeia, a coisa virou um pouquinho a chave, para ser até eufemista com relação a isso. Então, no meu modo de ver, eu acho que isso daí também influencia um pouquinho nessas condutas aí, principalmente por parte de alguns poucos países europeus, porque a maioria é interessada em assinar e colocar adiante esse acordo comercial, mas alguns poucos países em fazer, né, essas acusações ao Brasil, que, como disse aqui o general, mantém 80% como o Papai do Céu criou a Terra, 80% está lá igualzinho à Amazônia, ninguém nem tocou. Mas